Bom dia. Em nome do Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, eu quero agradecer por mais essa oportunidade de participar no debate sobre a sugestão número 8 de 2014, que trata da regulamentação do uso recreativo, medicinal ou industrial da maconha. Essa minha apresentação hoje, ela acontece na sequência de duas outras apresentações em audiências anteriores do nosso escritório. Na primeira audiência, o nosso representante, o senhor Rafael Franzini, falou sobre o tema através da perspectiva política, ressaltando a importância de uma abordagem baseada em evidências e no respeito aos direitos humanos. Na sequência, meu colega Nívio Nascimento esteve aqui, destacando as implicações da regulamentação no campo da segurança pública. Como já ressaltado nessas duas ocasiões, o nosso papel como representantes da ONU neste debate não é o de defender ou de atacar a sugestão de projeto, mas sim de colaborar com o debate a partir de uma perspectiva internacional. Minha proposta hoje é abordar o tema pela lógica da saúde, trazendo as contribuições dos instrumentos internacionais para o debate sobre o uso medicinal e sobre as questões associadas à saúde das pessoas que fazem uso da maconha. Vladimir até trouxe alguns elementos aqui do que está acontecendo no âmbito internacional, e eu quero destacar. E eu acho importante destacar que um debate como esse aqui é um debate nacional, mas ele pode contribuir muito para o processo internacional que a gente vem passando, extremamente importante nesse momento, que é o de preparação para a realização de uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre drogas, que vai acontecer em 2016. Essa será a segunda sessão especial, a segunda UNGAS, sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre drogas, a acontecer. A primeira aconteceu em 98, e ela foi muito importante, porque ela representou um marco, um espaço em que a questão da saúde passa, a abordagem da saúde, ela ganha mais espaço nesses fóruns de discussão, nesse espaço em que os países e como os países se posicionam com relação à questão das drogas no mundo. E se inicia, em 98, uma mudança de paradigma do enfoque no controle das substâncias, conforme proposto pelas 3 convenções sobre drogas que ainda estão vigentes, ampliando a abordagem para uma perspectiva do impacto na saúde das pessoas. Em 98, os Estados-membros da ONU elaboraram uma declaração política, que inclui princípios orientadores das ações no campo da prevenção, do tratamento e da redução dos efeitos adversos às pessoas que fazem uso de drogas, à saúde das pessoas que fazem uso de drogas. Essa declaração de 98 ela já faz referência à necessidade de que sejam observados os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos nas ações de redução da demanda de drogas. Entretanto, essas orientações e diretrizes de 98 não evitaram que práticas de violações de direitos fossem adotadas em nome de uma abordagem de saúde. Esse fato ganhou grande visibilidade no momento em que os países novamente se reuniram para fazer uma revisão dos avanços desde a Ação UNGAS de 98. Isso aconteceu em 2009, durante a reunião anual da Comissão de Narcóticos em Viena, quando os países, em uma que nós chamamos de uma reunião de alto nível, elaboraram um plano de ação, fizeram essa revisão dos avanços, dos desafios, desses quase mais de 10 anos da UNGAS de 98, e elaboraram um plano de ação. Esse plano ele vai refletir um aprofundamento do debate, especialmente com relação às questões de proteção e promoção de direitos humanos, das liberdades fundamentais, incluindo também a demanda de que seja observado nas ações de redução da demanda o respeito à dignidade humana. E isso vai se refletir logo na sequência dessa reunião de alto nível em 2009, tanto no braço executivo da CND, que é o NODC, quanto no braço de fiscalização, que é a GIF. E aí, Vladimir, foi 2010, não foi 2009, o NODC lança o documento que o Vladimir mencionou, da coerção à coesão, indicando que a abordagem no tratamento da dependência de drogas, ela precisa sair de uma lógica punitiva para uma lógica do cuidado e do acolhimento. Em 2011, a Junta de Fiscalização de Entorpecentes, a GIF, lança no seu relatório anual, já no primeiro capítulo, ela faz uma análise
da questão das drogas na perspectiva da coesão social. Esse capítulo ele traz uma reflexão sobre a associação entre os vínculos que unem as pessoas em uma comunidade e o estado de saúde dessas coletividades. E como problemas associados às drogas, na verdade, eles são sintomas de uma sociedade fraturada, sem coesão. E estão associados a elementos muito mais complexos. Este ano, 2014, novamente os Estados-membros se reuniram para elaborar uma declaração conjunta. Ou seja, já é um processo de preparação para o que eu mencionei, que é um GAS de 2016. Uma declaração conjunta sobre a questão das drogas. E nessa declaração conjunta, há um reconhecimento de que as respostas nacionais aos problemas relacionados às drogas devem ser consistentes com as obrigações internacionais em relação aos direitos humanos. E também reconhece o importante papel da sociedade civil no processo de revisão e formulação de políticas nessa área. Bom, com relação ao que nós vamos discutir, agora entrando no tema dessa audiência aqui hoje, ao uso medicinal da maconha, eu quero aqui destacar que a Convenção de 61 sobre drogas, ela já traz no seu preâmbulo que o uso medicinal de narcóticos continua a ser indispensável para o alívio da dor e do sofrimento e que a sua provisão adequada deve ser feita para garantir a disponibilidade dessas substâncias para estes fins. Apesar disso, apesar de constar na Convenção, este ano, quando os países estiveram juntos e elaborando a declaração, essa declaração ela incorpora uma preocupação dos países com relação ainda à existência de uma lacuna importante na disponibilidade de drogas sob controle internacional para o uso medicinal e científico, em especial aquelas que podem representar um alívio para a dor ou serem utilizadas em cuidados paliativos. E recomendam, essa é uma recomendação dos países, que sejam tomadas as devidas providências para garantir a sua disponibilidade e acessibilidade. Ainda com relação ao uso medicinal, tudo isso que o Renato trouxe na apresentação dele, o NODC, em seu papel, realizou uma revisão de literatura, temos um documento publicado com relação aos medicamentos derivados da maconha. E identificou que esses têm sido utilizados com eficácia medicinal comprovada. Eu não vou entrar em detalhes, acho que a apresentação do Renato já foi muito detalhada, especialmente para o alívio da dor em casos de câncer, complicações relacionadas à esclerose múltipla, muitos estudos promissores com relação aos componentes da maconha relacionados ao tratamento da dor de uma forma geral, ao tratamento da própria esclerose múltipla, glaucoma, náusea em pacientes em quimioterapia. Então, tendo em vista tais possibilidades de uso medicinal de derivados da maconha, é necessário investimento em pesquisas e é de grande relevância. Agora, com relação à substância e ao uso, também já foi bastante detalhado, acho que a apresentação dele, a inicial aqui, ela foi muito completa. Sabemos que o THC constitui o principal componente psicoativo dos extratos da maconha, que podem conter pelo menos outros 489 componentes químicos, dos quais 70 são canabinoides. E os efeitos, com relação aos efeitos da maconha, quando é fumada, o seu padrão de uso mais comum, os efeitos de absorção do THC pelo organismo já são bem conhecidos na literatura nacional, na literatura internacional, assim como são conhecidos os problemas, especialmente aqueles de caráter respiratório, que podem estar associados ao uso crônico da maconha. Em geral, há uma preocupação de que o uso continuado possa interferir nas capacidades cognitivas, com reflexos na atenção, no desempenho, coordenação motora, processamento de informações. E, em função dos efeitos no organismo, há questionamentos, eu vi vários cartazes aqui, há questionamentos em relação à capacidade das pessoas que fazem uso de maconha de executar atividades que demandam atenção. Mas acho que a reflexão que a gente precisa fazer, que é muito importante a gente começar a fazer, é que será que as decisões no campo legislativo ou mesmo de políticas públicas, elas podem ser tomadas com base apenas nesse tipo de informação? Então, eu acho que é importante a gente destacar o caráter dinâmico do uso de drogas, que pode variar em função dos locais, das pessoas que fazem o uso, do objetivo com que se faz esse uso e do tempo. Apesar das evidências que demonstram alguns impactos sobre a saúde física e mental das pessoas, que podem estar associados ao uso da maconha, é essencial conhecer as práticas associadas ao uso e o contexto no qual o uso ocorre, e não apenas da maconha, mas de qualquer outra droga. Somente dessa maneira, poderemos entender melhor a verdadeira extensão dos problemas associados.
E aí eu acho interessante, eu acho que é importante a gente retomar aqui uma experiência muito recente que nós tivemos no Brasil com relação ao uso do crack, que, conhecendo, a partir dos conhecimentos disponíveis sobre os efeitos do crack no organismo, apontando para um padrão que pode levar à dependência mais rapidamente do que o uso da cocaína por outras vias, além de complicações mais severas à saúde, e, com base nessas informações, se iniciou um amplo debate nacional com enfoque em propostas de tratamento por meio de internações involuntárias, apesar da não efetividade dessa prática, conforme preconizado pelo documento do NODC, da coerção à coesão. Entretanto, no estudo publicado pela Fiocruz no ano passado sobre o perfil dos usuários de crack e ou similares no Brasil, se identificou que quase 80% dos usuários desejam se tratar por uso de drogas, demonstrando o quanto seria desnecessário investir de forma prioritária na estruturação de mecanismos de internação involuntária. As pessoas querem se tratar. Portanto, tendo em mente esse exemplo do crack, uma recomendação que o NODC deixa para este debate é que precisamos obter mais dados, buscar um melhor entendimento sobre padrões, tendências e contextos do uso da população em geral e em grupos específicos. Eu resgato aqui mais uma vez o relatório que eu mencionei da GIF, de 2011, pois se estamos falando de problemas associados às drogas, é preciso olhar de uma forma mais ampla. É preciso olhar para os condicionantes sociais desses problemas. É preciso olhar para aqueles fatores que podem ameaçar a coesão social nas comunidades, como individualismo, consumismo, conflitos de diversas naturezas, colapso no respeito e cumprimento da lei em diferentes níveis, sistema educacional precário, entre outros vários fatores que estão associados com os problemas relacionados às drogas. E, para finalizar, eu não posso deixar de mencionar que o estigma hoje representa uma das maiores barreiras ao acesso de pessoas que fazem uso de qualquer droga ilícita, a serviços de saúde ou a qualquer outro serviço na rede que venha a ser procurado por essas pessoas. Ideias equivocadas, associadas a desvio de caráter, estereótipos com relação à falta de força de vontade e julgamentos morais ainda são um grande obstáculo à implementação de políticas na ponta. Por isso, ações voltadas ao enfrentamento do estigma e do preconceito também são fundamentais. Obrigada. Nós temos mais de 30 inscritos. Vamos ter que descobrir uma maneira de terminar em tempo. Ou reduzindo o tempo, ou reduzindo o número. Antes de tomar essa decisão, quer dizer que ficam fechadas as inscrições, até porque eu acho que todos já se inscreveram. Eu quero dizer também que nós temos ainda diversas audiências. Teremos audiência que todos que vão estar na mesa já disseram que são contra qualquer tipo de liberação. São radicais defensores da proibição. Às vezes coincidem, como aqui, que ou são favoráveis ao medicinal, ou são mais ou menos. E, de certa maneira, a gente evitou também de colocar muito conflito na mesa, que poderia terminar virando isso aqui uma baderna. Mas nós vamos ter muitas audiências ainda. Eu quero começar dizendo também, antes de passar a palavra, de que, para mim, toda droga só é tomada porque traz algum benefício. E se traz algum benefício é porque carrega um pouco de veneno também. Não existe droga que não seja venenosa. A aspirina provoca problemas no estômago. Eu tomo um remédio para uma arritmia que, se eu não cuidar bem, posso ficar cego. Mas eu preciso dela. O ideal é que ninguém precise de droga nenhuma. O ideal é uma sociedade onde todos se sintam felizes, alegres, contentes e sem dores. Eu tenho inveja de um amigo meu que nunca tomou aspirina na vida dele. Porque nunca teve dor de cabeça. Mas tendo, toma. O problema é quando você fica necessitado, dependente e começa a ter outras coisas. Eu, senador, tenho o privilégio de nunca ter precisado botar um cigarro na boca para me afirmar diante de meus colegas adolescentes. Nunca. Nunca precisei fazer isso. E acho que esse é o ideal. Esse é o ideal. Acontece, entretanto, que tem uma realidade. O mundo está cheio de droga.
está cheio de consumo de droga, e eu, pessoalmente, acho que está cheio da droga do consumo também. Gente que, se não comprar um sapato por mês, fica com delírios tremens. É assim que diz? Uhum. O que a gente precisa descobrir é se essas drogas, todas carregam efeitos positivos, se não usavam, e negativos, se não era droga, é se nós proibimos, regulamentamos ou orientamos apenas. Tem remédio que a gente proíbe, tem que ser clandestino para poder ter acesso. Tem remédio que a gente regulamenta, colocando uma faixa preta. E tem remédio que a gente orienta. Até aqueles que aparecem na televisão propaganda, diz bem rapidamente, esse remédio vai amar a saúde se você não... Ou seja, não deixa de ser uma regulamentação, uma orientação. O cigarro escolheu-se a orientação e se permite. Embora tenha regulamentação aqui, por exemplo, não se pode fumar. O álcool se escolheu praticamente apenas a orientação e pouca. Não tem uma campanha nesse país contra o álcool. Eu já cobrei aqui que se fizesse um projeto de lei proibindo o álcool no Brasil. Embora eu acho que não vai dar certo, porque não deu no passado nos Estados Unidos. Mas eu acho que talvez valesse a pena tentar isso. Tragam. O André não fez um para regulamentar a maconha? Façam um de 20 mil para proibir o álcool, para nós sermos obrigados a discutir aqui as consequências da proibição do álcool. Aliás, eu gostaria de ser indicado para ser também o relator disso. Eu gostaria de ser o relator. Porque há argumentos fortes para proibir álcool. E há argumentos de que não deu certo em alguns lugares. Então, a grande discussão nossa é se a gente proíbe, se a melhor maneira é proibir, regulamentar ou apenas orientar. Essa é a discussão que eu gostaria de ouvir, que eu tenho dúvidas profundas. Quanto ao fato que é melhor que ninguém precise usar a droga, eu não tenho dúvida. Por exemplo, todos esses medicamentos, essas mães aqui adorariam não precisar de usar esses medicamentos. Como vocês gostariam de não precisar disso, meu Deus? Como seria bom que nenhum jovem precisasse, para entrar num barato, usar droga. Eu fizesse isso lendo Dostoiévski, lendo poesia. Poesia gera um estado de felicidade também. Mas tem uns que talvez não consigam. Então, o que é que a gente faz com esses? Proíbe, tratando de criminoso, regulamenta, para dizer, em certas condições sim, em outras não, ou apenas passa a orientá-los, acreditando que a educação vai ser suficiente para que a droga, seja ela qual for, remédio, álcool, cigarro, possam existir na sociedade sem que ninguém caia na dependência dela, como a gente cai de remédios também, muitas vezes. Pois bem, esse é o grande desafio, orienta, regulamenta ou proíbe.